Nesta aula, vamos finalizar o estudo do poder constituinte e trataremos do poder constituinte decorrente, do revisor e do difuso. Nos links da descrição, você pode acessar as aulas 1 e 2, que falam sobre o poder constituinte originário e o derivado. Não se esqueça, acompanhe a aula até o final para participar das questões de prova. Isso é importante para você fixar bem o conteúdo. E comente, eu vou passar. Assim você manda uma mensagem positiva para o seu cérebro, que estudará com mais confiança. Este é o Instante Jurídico, o canal que passa o conteúdo de maneira fácil, rápida e objetiva. Iniciamos com o conceito. O poder constituinte derivado decorrente, assim como o reformador, por ser derivado do originário e por ele criado, é também jurídico e encontra seus parâmetros de manifestação nas regras estabelecidas pelo originário dentro da Constituição Federal. Cabe ao poder constituinte derivado decorrente elaborar a Constituição dos Estados, sendo que será ele também quem promoverá as modificações e adequações posteriores, caso necessário. Tal competência decorre da capacidade de auto-organização do Estado, que foi estabelecida pelo poder constituinte originário. Dica importante: o poder constituinte derivado decorrente também se manifesta ao elaborar a Lei Orgânica do Distrito Federal, na parte que trata das competências estaduais. Outra coisa, as leis orgânicas dos municípios e dos territórios federais não são criadas pelo poder constituinte derivado decorrente, pois o município já tem que seguir os ditames da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Então se trata do exercício do poder legislativo comum, e os territórios não possuem autonomia federativa, já que são meras extensões da União. Anota aí, no momento não temos nenhum território no Brasil, mas se eles vierem a ser criados, deverão seguir as regras estabelecidas pela União. Vamos agora tratar do poder constituinte de revisão. Esse poder foi previsto pelo poder constituinte originário, que estabeleceu no artigo 3º dos atos da disposição constitucional transitórias, o chamado ADCT, que após 5 anos contados da promulgação da Constituição Federal, que foi em 5 de outubro de 1988, haveria uma revisão constitucional. Ela seria feita pelos parlamentares do Congresso Nacional em sessão unicameral, ou seja, deputados federais e senadores juntos, e precisaria do voto da maioria absoluta dos membros para aprovação das emendas constitucionais. Essa sessão foi realizada e no total foram aprovadas 6 emendas de revisão. Uma última dica: o STF decidiu que esse processo de revisão só poderia ser realizado uma única vez. Como ele já ocorreu em 1993, ele não poderá mais ser feito. Agora, vamos ver o poder constituinte difuso. Em resumo, ele é caracterizado como um poder de fato, que se manifesta por meio das mutações constitucionais. Parece confuso, né? Mas é simples. Mutação constitucional é quando se muda a interpretação que se dá à norma, sem que ocorra alteração do seu texto. Terminamos o conteúdo. Agora vamos para as questões de prova. Antes de responder, aproveite e inscreva-se no canal e nos siga no Instagram. E caso ainda não esteja disponível, em breve vamos disponibilizar nosso link para você comprar nossos mapas mentais, que são elaborados com a mesma metodologia das aulas, ou seja, passamos de maneira fácil, rápida e objetiva aquilo que você precisa saber para a sua aprovação. Questão 1. O poder constituinte estadual classifica-se como decorrente, em virtude de consistir em uma criação do poder constituinte originário, não gozando de soberania, mas de autonomia? Certo ou errado? Vamos ao gabarito. Ele está certo. O poder constituinte estadual também é conhecido como poder constituinte decorrente. Cabe a ele elaborar ou modificar a Constituição Estadual, sempre observando as regras estabelecidas na Constituição Federal, que foram definidas pelo poder originário. Importante: o artigo 18 da Constituição Federal estabelece que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Questão 2. As emendas constitucionais de revisão, aprovadas durante o processo de revisão constitucional, foram promulgadas pelas duas casas do Congresso Nacional em sessão bicameral
de acordo com o mesmo processo dificultoso exigido para que tipo de emenda constitucional? Certo ou errado? Está errado. Conforme vimos na aula, o processo de emenda de revisão está previsto no artigo 3º do ADCT e estabelece que será necessário o voto da maioria absoluta e a sessão é unicameral. Vamos ao artigo. A revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Questão 3. Denomina-se mutação constitucional o processo informal de revisão, atualização ou transição da Constituição, sem que haja mudança do texto constitucional. E aí, certo ou errado? O gabarito está certo. Vamos lembrar, as mutações não alteram o texto constitucional em si, apenas dão nova forma de interpretação ao dispositivo. Um exemplo de mutação constitucional é o disposto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Quando a Constituição surgiu, o conceito de casa limitava-se à residência ou domicílio. Atualmente, a interpretação que se dá é bem mais ampla. Segundo o entendimento do próprio STF, passou-se a abranger local de trabalho, quarto de hotel, quarto de motel, trailer, etc. Agora, terminamos. Então, escreva nos comentários, eu vou passar. E se ainda não se inscreveu no canal, corre lá e se inscreva e deixe sua joinha. Um grande abraço e bons estudos!